gente! Bora aprender sobre a hidroxiapatita nano. Eu tenho falado tanto, vocês têm perguntado tanto, e eu achei a live explicativa, essa aulinha, uma aula prática, bem direcionada, bem simples, a melhor maneira para atualizá-los e para posicioná-los sobre meus estudos, sobre o porquê dessa hidroxiapatita nano, que aí gera tanto expectativa, tantas dúvidas, o que é isso, ela penetra na pele, ela é nano, ela não é nano, o que ela realmente vai fazer, e eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês. Por que eu estou aqui, por que eu estou utilizando. Então eu tenho que começar falando um pouquinho sobre os estudos que a gente fez. Quem me acompanha sabe o quanto eu sempre estudei hidroxiapatita, bioestimulador sempre foi um foco meu de estudo, e a hidroxiapatita que nós usamos, vocês sabem que tem uma partícula em torno de 40, 45 micra, essa é a média, então é uma partícula que nós injetamos, e é claro, é óbvio, né, se a gente passar a hidroxiapatita na pele, essa que nós injetamos, ela não vai ser capaz de penetrar, infelizmente. Então, nós a utilizamos em protocolos diversos, injetadas. Sempre todas as marcas de hidroxiapatita, cada uma tem suas particularidades, e elas são injetadas no subcutâneo, ou a gente pode aplicá-la justa dérmica, bem embaixo da derme, que nós sabemos que ela não pode ser injetada com agulha, e teria que ser com agulha para ela entrar dentro da derme. Nós não podemos injetar a nossa hidroxiapatita, há tantos anos aí utilizada, dentro da derme. Antes de falar um pouquinho mais sobre essa nano, eu vou posicionar vocês em relação à hidroxiapatita. O que ela faz no tecido mole, né? Sabemos que ela é muito utilizada no tecido ósseo, mas aí ela tem algumas particularidades, tanto das partículas quanto o tecido formado é diferente, então eu vou focar na hidroxiapatita que nós injetamos no tecido mole. Só uma simples explanação sobre ela, para vocês depois transportarem e entenderem o que essa hidroxiapatita faz exatamente dentro da derme. Uma coisa importante para entender, que vai fazer parte depois de um raciocínio geral, esse trabalho aqui para mim é o mais lindo que mostrou no microscópio óptico, essa hidroxiapatita dentro do tecido. Foram 5 pacientes que receberam a hidroxiapatita no abdômen e depois eles fizeram uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, e removeu o tecido e foi observado no microscópio óptico e no microscópio eletrônico, para ver o comportamento das células e para observar o comportamento da hidroxiapatita. Porque é fato que muitos estudos falam sobre mecanismo de ação, sobre como essas partículas se comportam no tecido. Entretanto, cada desenho de estudo, ele só pode responder ao que o desenho do estudo pode e se propõe. Então, quando se fala aqui no microscópio eletrônico, no microscópio óptico, ele vai observar exatamente o comportamento dessas partículas. Porque diferente se eu fizer um estudo clínico, eu não posso falar desse comportamento. Ou depende mesmo do estudo que seja microscópio, depende da metodologia, eu não posso ter essa resposta. Por isso que eu escolhi esse estudo, ele retrata muito bem esse comportamento das partículas de hidroxiapatita de cálcio, uma vez que elas são injetadas no tecido. E aí, nesse estudo, ele colocou com agulha e mesmo assim ele colocou justadérmico. Talvez na hora de retroinjetar, eu lembro que ele falou um detalhe que ele retroinjetou um pouquinho para ver se ela seria introduzida na derme profunda. Claro que aí não tem nenhum problema, esse tecido seria removido. O que nós não podemos é, nos nossos pacientes, fazer uma injeção de hidroxiapatita com agulha dentro da derme.
E aí, o que eu quero falar dessas características das partículas? Quando a hidroxiapatita é injetada dentro do tecido, essa hidroxiapatita ela vai se desfazendo. Então, ela foi vista em blocos, como vocês... a primeira partícula ela já está se desfazendo, isso 2 meses após injetada. A primeira partícula ela já está se desfazendo. Na imagem de baixo, nós já encontramos ela em bloco. E na última imagem, eu já vejo microgrânulos espalhados pelo tecido. Mas o que eu quero dizer com isso, essa degradação? É que já é um consenso, nós já sabemos que a hidroxiapatita não é fagocitada pelo macrófago. A hidroxiapatita, ela é degradada por enzimas que tem na matriz extracelular e também liberadas pelos macrófagos, elas vão se desfazendo. Então, isso é importante para nós sabermos que essas partículas são desfeitas ali mesmo na matriz extracelular. E o que essas partículas fazem no tecido? Como que ela interage? Qual que é a resposta do tecido? Por que que, no final das contas, nós esperamos a formação de colágeno? Então, eu vou ter com a hidroxiapatita um estímulo químico, um estímulo celular e um estímulo mecânico. Somados esses estímulos, nós vamos ter uma resposta do organismo. Então, eu fiz um resuminho bem simples aqui para mostrar para vocês essa ação da hidroxiapatita. Primeiro, temos um estímulo mecânico, ou seja, as células, principalmente fibroblastos, elas recebem esse estímulo mecânico e transformam esse estímulo mecânico em uma resposta bioquímica. Então, seria aí um estímulo mecânico. E vocês já ouviram falar nos scaffolds. Significa que essa hidroxiapatita, ela faz como um andaime, como uma ancoragem para que os fibroblastos, principalmente, consigam se aderir nessa matriz extracelular, que agora está sendo mais consistente pela presença da hidroxiapatita de cálcio, e ali elas conseguem se multiplicar e trabalhar melhor, produzir mais colágeno. Então, esses andaimes é como se fosse um anteparo mecânico mesmo, para que as células... Vocês estão bagunçando aí, vocês querem falar alguma coisa para mim? Não é com você não. Tá. Então, é porque me desvia aqui o olhar, aí eu acho que vocês querem me falar alguma coisa. Então, esse andaime seria um anteparo mecânico mesmo na matriz extracelular para as células se aderirem e se proliferarem e produzirem, trabalharem melhor. É um estímulo celular de fato. É importante nós sabermos que o que leva ao envelhecimento dos nossos fibroblastos é a perda de matriz extracelular. Então, pensa, isso é em todos os tecidos, mas vamos pensar na nossa derme. Eu tenho as células e a matriz extracelular. De que ela é composta? Fibras colágenas, fibras elásticas, água, minerais, ácido hialurônico. Quando essa matriz extracelular, ela se perde, ela diminui, esse estímulo do fibroblasto também diminui. E isso o leva à senescência. Então, o fibroblasto senescente, ele não vai cumprir o papel dele de uma produção de colágeno. Então, essa introdução de hidroxiapatita dentro da matriz extracelular faz com que haja até mesmo um aumento de volume e esses fibroblastos recuperem contato e tenham mais ancoragem para trabalhar. E com isso, claro, a gente retarda a senescência celular. Então, se nós pensarmos aí até mesmo em um preenchimento de ácido hialurônico numa matriz extracelular que está perdendo consistência, o próprio ácido hialurônico, sem pensar num bioestimulador, ele tem esse papel também. Então, de qualquer maneira, ele não deixa de ser regenerativo. E depois eu tenho a presença dessa hidroxiapatita, ela desencadeia uma resposta imune. E com essa resposta imune, nós vamos ter recrutamento de
a princípio, macrófagos. Então, vem neutrófilos, sem entrar em detalhe nessa bioquímica, mas chegam os macrófagos. E estes macrófagos, então, são atraídos pela hidroxiapatita, que não é um corpo estranho, é uma substância bioidêntica, mas é reconhecida pelo sistema imune, e há atração dos macrófagos. Esses macrófagos, agora vem um outro estímulo ainda, olha, provocado pela hidroxiapatita de cálcio. Agora, esses macrófagos liberam várias substâncias, dentre elas fatores de crescimento, que vão atrair e estimular os fibroblastos a produzirem colágeno. Então, a hidroxiapatita tem esse papel distinto. Outra coisa, quando ela vai sendo degradada, nós vamos ter cálcio e fosfato, pela degradação enzimática dessa hidroxiapatita. O cálcio e o fosfato também participam da atividade inflamatória e eles fazem sinalização celular. Então, a hidroxiapatita vai sendo degradada, esse cálcio e fosfato vai estimulando mais os fibroblastos, vai estimulando mais macrófagos e, com isso, ativando, recuperando a atividade celular. E o que nós queremos, e aí nos estudos, outros estudos já mostram, talvez nesse anterior mesmo, quando foi na microscopia eletrônica, mostrou feixes de fibras organizados e com maior densidade próximo às células com as hidroxiapatita ao redor, com os íons de cálcio e fosfato, com a própria hidroxiapatita antes dela se desfazer, com os blocos de hidroxiapatita. Então, tudo isso faz com que haja esse estímulo dos fibroblastos, que no final das contas é o que a gente quer. Aí vem a pergunta, né? Nós podemos considerar a hidroxiapatita uma abordagem regenerativa? Eu vou dizer para vocês que sim e não. Sim, quando tudo isso acontece de uma maneira organizada e equilibrada. Quando eu falei que aqueles macrófagos eram ativados e recrutados, né, os macrófagos recrutados pelas partículas ali, e esses macrófagos, quando eles chegam, eles podem se diferenciar, se polarizar em dois tipos diferentes de macrófago. E, normalmente, a diferenciação dos macrófagos com a presença da hidroxiapatita são macrófagos que favorecem a regeneração e remodelação dos tecidos. Por isso que eles também produzem metaloproteinases. Aí nós vamos falar, nossa, mas metaloproteinase destrói o colágeno. Sim, mas às vezes nós precisamos remodelar para reorganizar. Então é preciso reabsorver, muito menos, claro, mas a produzir também, para eu criar uma matriz essa celular organizada. Não adianta só eu ter a presença de fibras se elas estiverem fragmentadas ou desorganizadas. E aí vamos voltar lá na regenerativa. A hidroxiapatita é regenerativa? Sim, ela vai ser se tudo for orquestrado dessa maneira que eu falei com vocês. Se tudo isso acontecer de uma maneira fisiológica, se tudo isso acontecer com a produção de novo colágeno organizado, dessa maneira que a gente quer. Uma vez que nós tenhamos fibroses ou nódulos, que não deixam de ser a fibrose, nós perdemos o equilíbrio e aí não vai mais ser regenerativo. Então, para ser regenerativo, ela precisa ser muito bem aplicada, eu preciso pensar na dose, ela precisa ser muito bem distribuída, diluída dentro do tecido, para que toda essa cascata aconteça dessa maneira, equilibrada. Então, uma vez que eu falhe em uma dessas etapas, e eu principalmente deixo partículas acumuladas, partículas aglutinadas ou em excesso no tecido, vai culminar na fibrose. E aí eu perdi o meu papel regenerativo da hidroxiapatita. Então, queria explanar primeiro isso para vocês, para dizer por que a hidroxiapatita ela é tão queridinha nossa para o estímulo de colágeno. E hoje nós temos tantos outros aliados, né? Tem exossomos, tem PDRN, tantas outras substâncias que também entram na regenerativa, fatores de crescimento, tudo isso que vão estimular de alguma maneira, por mecanismos diferentes, mas que de alguma maneira vão estimular essas células, elas fazem parte da estética regenerativa e a gente quer isso.
Qual a vantagem? Uma das grandes vantagens da hidroxiapatita em relação a outras substâncias da estética regenerativa é que ela tem um maior tempo de duração. Ela fica por mais tempo ali no tecido, então ela tem todo esse processo já estudado e ela vai ficar um período longo fazendo esse estímulo celular. Por isso também que, claro, quanto maior a partícula, mais tempo ela vai ficar. Só que tem que ter um equilíbrio. Se a partícula for muito grande, deixa de ser regenerativo. Se ela aglutinar, deixa de ser regenerativo. Então, vocês já podem pensar, Tereza, mas a hidroxiapatita que vai ser nano ou que vai ser micro, eu vou falar isso para vocês, quando injeta na derme ela vai durar menos. Provavelmente ela vai durar um pouco menos, apesar de que na derme talvez ela demore um pouco mais para ser degradada. Mas, de qualquer maneira, vai ser um estímulo muito mais prolongado do que talvez muitas outras substâncias. Até o próprio ácido hialurônico, que não deixa de ter um poder regenerativo, mas ele também precisa ser distribuído dentro da matriz extracelular. Porque já pararam para pensar, quando nós fazemos uma pápula de um produto, significa que ele não foi bem distribuído, ele não conseguiu se dissolver ali naquela matriz extracelular da derme que é tão densa. Então, não é o ideal. Ideal é que a gente consiga fazer com que ele fique bem uniforme, bem distribuído por toda a derme. Mas, de qualquer maneira, cada um já vai cumprir um papel. Coloquei esse estudo aqui, Pedro, acho que você tem que projetar ali para mim. Aí. Coloquei esse estudo aqui, que de cada um a gente tira algo importante. Eu fiz uma seleção muito grande de artigos válidos sobre hidroxiapatitas, os que eu achei que tinham um maior nível de evidência, para a gente extrair algum ponto importante, que no final das contas eu não estou aqui para falar de estudo para vocês, tá? Estou dando uma pincelada. O que eu quero aqui, o intuito da aula é extremamente clínico, para como vocês vão usar. Mas, assim como eu entendo que também muita gente não gosta de fazer uso de uma substância sem ter noção do que ela faz. Porque você acaba fazendo uso inadequado, não tem a resposta correta, não sabe indicar bem, e aí o resultado final vai ser o paciente insatisfeito, nunca é isso que a gente quer. Nós sempre queremos que o paciente veja o resultado do nosso tratamento, que ele tenha consciência disso, do que a gente entregou. Esse estudo aqui mostra uma coisa interessante e em que eu vou fazer vocês pensarem. Nesse estudo, na histologia desse estudo, que a hidroxiapatita foi injetada justadérmica, embaixo mesmo, no tecido subcutâneo, ele mediu a dispersão dessas partículas no tecido, uma vez que a gente injeta. Inclusive, ele até fala que nós temos muito pouco tempo. A hora que eu injeto a hidroxiapatita, eu tenho que fazer uma massagem muito rápida, para que ela se espalhe no tecido. E agora vocês entendem, ela precisa ficar bem espalhadinha mesmo para cumprir todo aquele papel. Mas não foi identificada nenhuma hidroxiapatita dentro da derme. Ou seja, a matriz extracelular da derme é tão densa e as partículas do tamanho que nós injetamos no subcutâneo ou justadérmico, elas chegam no máximo a dar um estímulo na derme bem profunda. Por quê? Porque elas não conseguem penetrar dentro dessa matriz extracelular tão densa. E vocês já viram, dentre os estímulos que eu falei da hidroxiapatita, o quão é importante o contato físico dos fibroblastos com as partículas de hidroxiapatita, com o contato da hidroxiapatita com as células, muito próximo das células. Se estiver distante, eu não tenho estímulo. O que nós vamos concluir com isso? O que eu concluí? Isso eu já concluí há muito tempo. Que quando nós injetamos hidroxiapatita, mesmo que seja bem pertinho da derme, eu não consigo observar clinicamente uma resposta importante dessa derme. Por quê? Porque as partículas não penetraram dentro dela. Ah, Tereza, então a gente não vai injetar mais hidroxiapatita justadérmico no tecido subcutâneo? Jamais! Ela é ultra importante, inclusive para o tecido subcutâneo. Mesmo que eu a tenha no final da derme, na derme profunda, e no limite do tecido subcutâneo com a derme, é muito importante que ela esteja ali. Esse estímulo que eu vou ter ali é muito importante, principalmente para uma melhor adesão da derme com o subcutâneo, que é fundamental para o nosso envelhecimento, essa adesão, essa aderência. E outra coisa, o meu tecido subcutâneo também tem retináculos cutâneos, eu preciso remodelar e estimular esse tecido, essas fibras colágenas também do meu tecido subcutâneo. Prova aí as respostas que a gente teve até hoje, com a hidroxiapatita no nosso subcutâneo e no final da nossa derme.
Pagou. Só que, se nós pudermos somar e ainda aplicar lá no meio, no início e no meio da minha derme, essa hidroxiapatita e ter esses efeitos regenerativos com formação e organização de fibras colágenas, eu não posso perder essa oportunidade. Então, isso tudo foi me levando a pensar. Poxa vida, eu me frustrava. Vocês sabem que método Line Skin, o que eu faço é regenerar a pele, mas é a derme superficial, no máximo, até a derme média, eu vou destruí-la com o Line Skin para que eu forme uma derme nova, com fibras colágenas novas. Isso é uma verdadeira regeneração. Porque aí realmente eu consigo acabar com as rugas, eu consigo acabar com o craquelado, com ruga estática, com olheira. Por quê? Porque eu renovo toda a pele superficial. Mas eu observava que quando nós injetamos na profundidade normal para nós a hidroxiapatita, eu não via um benefício muito superficial. Esse benefício superficial não era enxergado. E até que aquele artigo, e pela resposta clínica, eu fui deduzindo, e aquele artigo mostrou isso muito para mim, que realmente não tinham partículas dentro da derme. É difícil deste tamanho as partículas entrarem dentro da derme. Então, pensando em camadas, eu tenho que estimular todas as camadas. O meu subcutâneo é importante, para isso a gente tem ultrassom microfocado, para isso nós temos nosso bioestimulador injetado no subcutâneo. E eu tenho Line Skin para pele, mas eu preciso de estimular essa pele também, essa primeira camada, eu preciso estimular primeiro em pacientes que não têm necessidade de Line Skin ainda. Segundo, em pacientes que já fizeram Line Skin e que agora precisam de manutenção. Então eu preciso manter, retardar a senescência dessas células. Daí a importância da estética regenerativa. Agora, se eu tenho rugas profundas, a estética regenerativa, que não seja o Line Skin, que para mim é mor aí em relação à regeneração, se eu não tiver essa destruição e uma construção de uma nova pele, isso é a regenerativa, eu não consigo melhorar a ruga. Então, mesmo a hidroxiapatita nano, não pensem que vocês vão utilizá-la para amenizar a ruga. Não, nós vamos prevenir a ruga. E nós vamos prevenir o que é muito importante, essa elasticidade. E quando eu falo de hidroxiapatita nano, eu tenho que pegar bem fininho aqui na pele, ó, porque é só essa camadinha superficial aqui que tem 2 milímetros que eu quero reforçar. E que apesar de 2 milímetros, ela é ultra importante para o nosso envelhecimento. Porque pensa, se eu tenho uma pele reforçada, se eu tenho uma pele com boa elasticidade e resistência, ou seja, eu vou falando, a gente vai se movimentando, se essa pele é resistente a se deformar e se ela volta, falhou de novo, Pedro. E se ela volta, se ela tem boa elasticidade, voltou não. Se ela volta fácil, é porque ela é bem elástica. Se ela não volta, ela vai esticando, vai esticando, vai esticando e não vai voltando ao tamanho original. Isso faz com que a nossa pele fique alongada e ela sobre. Isso é flacidez, é sobra de pele, que em casos muito graves a gente sabe que só um lift cirúrgico para tirar esse excesso. Então, o que nós queremos com essa hidroxiapatita nano? É tirar o paciente de lift cirúrgico? Claro que não, ela não vai encolher a pele, mas ela vai tratar, deixar essa pele muito resistente para que essa flacidez retarde muito, fazendo todos esses estímulos celulares. Então, a injeção, já entenderam, a injeção intradérmica de partícula do nosso tamanho padrão, que é as que nós utilizamos, vamos continuar utilizando muito no tecido subcutâneo justadérmica, ela não pode ser injetada dentro da derme. Porque eu esperar que eu aplicando justadérmica ela vai penetrar na pele, não vai acontecer. Se eu injetá-la com agulha, fizer uma pápula com ela, ela vai ter que ser removida. Por causa do tamanho dela, ela vai formar um nódulo e não vai ter nenhum benefício. Eu precisaria que ela se misturasse na matriz celular, mas para isso ela precisa ter um tamanho melhor. E quando eu uso uma injeção, quando eu injeto, por que eu não posso injetar nano também? Porque se eu injetar nano, ela vai fazer também uma pápula, porque ela vai se aglutinar toda. Por isso que eu preciso que ela entre na derme, mas que ela entre na derme de maneira espalhada.
É como o que eu faço quando eu injeto no subcutâneo. Eu injeto no subcutâneo ela diluída, faço a massagem para ela espalhar lá no tecido subcutâneo na derme profunda. Assim eu quero que ela fique dentro da derme. Então eu pensei, e a nanopartícula? Injetada também não poderia. Teria o mesmo efeito, porque ela iria se aglutinar. Eu preciso que essa hidroxiapatita permeie. Eu preciso que essa hidroxiapatita passe pelo extrato córneo, passe pela epiderme e penetre na derme. Quanto mais profundamente ela penetrar na derme, melhor. E a gente já viu que ela tem uma boa penetração. Então, vou contar a história para vocês de como eu cheguei até aqui, nesses estudos. Mais ou menos em julho, eu acho que julho ou agosto do ano passado, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Eu falei, por que uma nanopartícula não poderia entrar dentro da derme? Qual seria esse caminho? Então, eu comecei pedindo para que Célia conseguisse uma partícula nano. Esse foi o primeiro passo. Uma vez que ela conseguiu, claro, as partículas são importadas, uma vez que ela conseguiu a partícula nano, a gente primeiro checou o tamanho dessa partícula, se era realmente nano. E depois, no final, eu vou falar para vocês até que ponto precisa realmente ser nano. Talvez a nano funciona, a nano já tem resposta, nós estamos utilizando a nano, mas talvez ainda o nosso próximo passo seria aumentar um pouquinho, muito longe de 40 micra, mas talvez aumentar um pouquinho. Então, nós começamos a fazer os estudos. Primeiro a gente fez estudo in vitro, e a gente queria confirmar mesmo in vitro ali, deixar a hidroxiapatita com os macrófagos, realmente ele não fagocita, quanto tempo, quantas horas ele fica ali, quantos dias ele fica ali, o que vai acontecer in vitro, fora do tecido, com a hidroxiapatita. Depois nós fizemos em animais, em pele de animais, o microagulhamento, a penetração da hidroxiapatita nano. E aí a gente foi observar se ia penetrar. Para surpresa, a penetração foi muito pobre. E aí eu falei, poxa, então mesmo com ela nano, porque as moléculas para penetrarem na pele, de maneira geral, a gente ouve a regra dos 500 Daltons, né? Que 500 Daltons seria o máximo, e ainda com muito pouca penetração, de você passar, como a gente passa o hidratante, passar na pele e penetrar. Então, essa massa molecular alta, então não é só o tamanho da partícula, é o tamanho da partícula e o peso molecular dela. Quando o peso molecular é alto, além do tamanho, eu tenho peso molecular alto, que também não penetraria. Então, nós fizemos com o microagulhamento. A primeira ideia eu faço um laser, ou faço um microagulhamento, e essas partículas eu vou abrir os canalículos, a gente sabe que o microagulhamento abre os canalículos, eu vou abrir canalículos e essa partícula vai entrar dentro da minha derme. Para mim, eu estava pronto. Essa é a solução de todos os problemas, e eu muito feliz. A princípio, era esse meu pensamento. Só que quando nós fizemos um animal, fomos para a histologia, a gente viu que não era bem assim. Então, que só eu microagulhar, a penetração era muito pobre. E eu vi que eu precisava de um permeador, porque o que acontece é que quando eu crio esses canalículos com microagulhamento ou com laser, eles são rapidamente obstruídos. Eu já ouvi, não li nenhum trabalho, mas eu ouvi que são poucos minutos depois do laser, se você quiser aproveitar aqueles canalículos, para você fazer um drug delivery, para alguma substância penetrar. Então, esses canalículos, eles são obstruídos, se não por sangramento, por exudato. Então, mesmo que não sangre, o exudato impede essa penetração. E eu entendi, realmente é isso que acontece. Quando eu fazia o microagulhamento e a gente ia lá, o André fazendo os testes para mim no centro de pesquisa, nós juntos, e eu conduzindo e ele fazendo. E essa interação, inclusive, você já sabe, foi muito importante na minha vida, vai ser muito importante na nossa vida clínica, e não era suficiente. Então, aí foi que, apesar desses canalículos aí poderem chegar a 300 micra, olha como é muito maior mesmo da hidroxiapatita que a gente penetra, mas isso não era o bastante. Apesar da abertura dos canalículos e serem muito maiores do que o tamanho das partículas, ainda assim esse exudato, esse sangramento, impede a penetração.
E essa aqui é a hidroxiapatita nano, a que eu tenho utilizado nos pacientes, a que vocês vão comprar da Victa, é essa aí, e elas têm 500 nanômetro, tá? Então, ela tem 0,5 micra. E aqui não vou mostrar o trabalho no momento oportuno, esses trabalhos vão ser publicados, vão ser mostrados em detalhes, aqui não é essa a intenção. Eu sei que vocês não têm paciência para isso, o que vocês querem mesmo é a aplicação clínica que eu vou demonstrar. Mas aqui é a imagem, aqui, ó, a hidroxiapatita no microscópio confocal, com a imagem de luz refletida, nesses pontinhos pretos aí a gente pode perceber que a hidroxiapatita está lá dentro, mas ainda poderia ter alguma dúvida e coloca um corante e no microscópio confocal aqui com outra imagem a gente vê por essa fluorescência que a hidroxiapatita está lá. Então foi feito, primeiro, a hidroxiapatita foi feito com microagulhamento, sem microagulhamento, com microagulhamento e mais substâncias associadas à hialuronidase. Então, quando nós fizemos a associação, uma composição, e essa substância que eu chamo de skin pass, ela tem inclusive hialuronidase, que é importante nesse processo, eu faço com que essa hidroxiapatita penetre. Eu acho que a imagem está pequena, vocês não vão conseguir observar. Aumenta um pouquinho. Na primeira imagem, sem microagulhamento, a hidroxiapatita está lá, tá brilhando lá, do verdinho brilhando, mas ela está do lado de fora. E aí, quando eu olho no microscópio confocal, lá no final eu vejo mais nítido ainda a hidroxiapatita toda do lado de fora e a fluorescência lá dentro. Quando a gente faz o microagulhamento com skin pass, e a gente teve que associar alguma substância à hialuronidase, chegar na concentração ideal, na dose certa, tudo isso foi, cada teste era um parto, né? Era uma dificuldade, era um obstáculo. A gente percebeu, vocês conseguem observar o nível do brilho nessas duas primeiras aí da direita. Olha como a fluorescência muda, né? Por quê? Porque agora a hidroxiapatita está lá dentro, está dentro da derme. Então, realmente, isso é só uma pincelada para vocês, vai ser tudo mostrado em detalhes. Como e por que eu vou demonstrar para vocês? Porque se vocês usarem a hidroxiapatita nano sem fazer o passo a passo que eu vou mostrar, não vai penetrar. E aí a gente não vai conseguir ver resposta no paciente, o paciente não vai ficar feliz. Muito bem, esse estudo aqui trouxe assim, só para dar uma pincelada também, é um artigo importante. O que esse artigo mostra? Ele tratou aí como um sistema inovador do ano retrasado, esse artigo. Ele tratou a hialuronidase utilizada no microagulhamento como um sistema inovador para a absorção transdérmica. Então, eles usaram medicamentos, isso aqui é para doença, tá? Nada de estética, não tem nenhum estudo relacionado à estética, mas o microagulhamento com a hialuronidase não causaram efeitos adversos nos animais e a gente teve uma penetração importante, mesmo aqueles medicamentos que tinham uma alta massa molecular de quase 3.000 Daltons. Lembra que eu falei que sem microagulhamento, no máximo com a pobre penetração seria 500 Dalton. Então, quanto maior a massa molecular, não só o tamanho, menos a penetração. E esse estudo mostrou que, inclusive, injeções subcutâneas de medicamentos poderiam ser substituídas pelo microagulhamento e a hialuronidase. Então, e além de desobstruir esses canalículos, a hialuronidase também ela induz uma alteração transitória na conformação da queratina da pele, favorecendo ainda mais a penetração. Ou seja, talvez se a gente passar a hialuronidase apenas topicamente, sem microagulhar, sem fazer laser, eu já aumentaria muito a permeabilidade. Esse teste a gente não fez, só com aplicação tópica. Nós estamos fazendo com microagulhamento, que são os testes mostrados ali que eu mostrei para vocês, a comprovação de que ela está dentro da derme. E aí, como que vai ser o kit? Vai ser assim, então vocês têm que usar certinho essa. Todo mundo queria comprar hidroxiapatita nano, mas falava, eu não sei usar, e aí perguntando lá na Victa como que usaria, quanto que custa, eu acho que eu não vou errar o preço aqui não, eu vou falar para vocês. Como que usaria esse kit, como seria, e aí a minha preocupação, já que eu fui a desenvolvedora, era que vocês fizessem uso da maneira correta e que vocês realmente observassem, como eu observei em mim, observei em poucos pacientes, porque a gente requer um tempo, né? Então, eu liberei mesmo depois que a Victa liberou
para uso que eu comecei a aplicar mais nos pacientes. Então, os primeiros pacientes fui eu, foi aqui minha irmã, a Maria Fernanda, a gente fez na gente aqui, e para eu observar a resposta. Então, um lado fazendo, outro lado não, o mesmo paciente que fazia nos dois lados, a gente observa, como eu falei para vocês, é a pontinha aqui, ó, só a derme, eu pego nessa derme, e o que eu vou observar no antes e depois? Eu pego essa derme, vejo essa derme depois, com mais elasticidade e mais resistência. Então é isso que eu quero, uma derme de qualidade, uma derme bem estruturada em relação a fibras colágenas, nós vamos retardar muito esse envelhecimento. Então, vai retardar a formação de ruga, de novo, não vai remover a ruga. Bom, então o que eu tenho nesse kit? Eu tenho primeiro o Skin Pass, que é o permeador. Deixa eu enxergar aqui. Aqui, hidroxiapatita. E ainda vou falar mais uma surpresa aqui para vocês. E aqui eu tenho a catalase com ATP, com a hialuronidase na quantidade de unidades correta, que vocês podem colocar aqui o diluente que já vem junto, ó. O diluente que tem lidocaína, e vocês vão colocar esse diluente aqui. Pode, depois que você colocar esse diluente aqui, ó, se você quiser acrescentar um pouco mais de soro para distribuir melhor na face, não tem problema, tá? É porque essa ampolinha aqui, acho que tem 1 ou 2 ml. Não tô conseguindo ver. Mas o que eu quero falar para vocês é que a quantidade de unidades aqui, não importa se eu colocar 2 ou 3 ml, a quantidade de unidades não vai mudar. E vocês vão usar esse Skin Pass, 2 ml, né? E vocês vão, só nesse aqui tem 2 ml? Isso tudo, tem certeza? Aqui, vocês vão usar para um paciente. Então, você precisa usar microagulhar ou fazer o laser, e eu vou mostrar a técnica certa, no rosto todo. Diluir aqui, pode acrescentar um pouquinho de soro aqui, não tem problema, porque vocês vão passar o produto todinho massageando imediatamente após de microagulharem ou fazerem o laser CO2, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo, é o que eu estou chamando aqui, ó, de Skin Pass, para facilitar a nossa comunicação, que é esse permeador. Depois vocês vão aplicar a hidroxiapatita nano, não tem problema aqui, ó, vocês podem colocar soro aqui dentro também, porque esse frasco é individual, ele tá na medida certa para vocês aplicarem em toda a face do paciente. Então, vocês podem acrescentar aqui, ó, soro, vai agitar, pode agitar à vontade, isso não é toxina, não tem problema. Vocês vão aspirar com a seringa 18 e vão massagear muito na pele, até vocês sentirem que o material foi todo reabsorvido. Depois disso, vocês podem variar no último passo. Podem passar um regenerador, que é uma vaselina vegetal da Victa, que eu gosto, porque para que essa pele não desidrate. Vocês podem passar o selador, que tem retinóico, do nosso Peeling Melan. Aqui, ó. Esse regenerador aqui, que é uma vaselina diferente da que tem na farmácia, porque dificilmente você vai ter alergia com essa vaselina. E não é raro, a gente que faz muito, usa muito no Line Skin, a gente sabe, ela foi desenvolvida justamente porque a farmácia desenvolvia muita reação alérgica pelos componentes químicos da vaselina. E essa aqui é uma vaselina diferente porque ela é totalmente vegetal. Então eu gosto muito de selar com essa, a não ser que o paciente tenha indicação, talvez do selador, por exemplo, do retinóico, sem problema nenhum, pode passar o retinóico, e a gente orienta em casa para o paciente passar a hidroxiapatita, a vaselina. Então, ou ele vai poder passar o hidratante também. Então, eu tenho aqui, ó, são 2 kits, essa caixinha vai vir com 2 kits, então vocês vão comprar, eu já falo o valor para vocês, que eu vou perguntar, sabe, Fernanda? R$490, vocês vão comprar. Vai dar para 2 pacientes. Então, esse aqui vai diluir, é o kit para permear, depois que vocês microagulharam ou usaram o CO2. E aí vocês podem acrescentar soro aqui, ó. Aqui não tem problema, tiver mais diluído, da maneira que vem, vocês acrescentam soro e vão aplicar na pele, massageando da maneira que eu vou explicar. Então é isso, eu quero ainda, não tenho essa resposta para vocês, mas nós queremos fazer um teste se o Lavian e a aplicação, claro, aqui ó,
do Skin Pass, do kit tá aqui, ó, são 2 kits. Se eu posso aplicar o Lavian, se ele aumenta a permeabilidade a ponto de eu passar o Skin Pass e também aplicar a hidroxapatita de cálcio. Então, seria uma outra possibilidade, sem ser o CO2 e sem ser o microagulhamento, para que a gente permeie. Teoricamente, com o Lavian, que ele também abre e permeia esse extrato córneo. Mas eu não sei a eficácia ainda, então eu não posso afirmar para vocês no futuro. O futuro nos responderá. Então a intenção é essa aqui, ó, é fazer com que não só a gente abra os canalículos, mas que esses canalículos estejam desobstruídos para que a hialuronidase consiga penetrar. Então aqui, olha E após fazer a demonstração, eu volto aqui para tirar algumas dúvidas, tá? Pelo menos umas 5 perguntinhas aí, que talvez alguma coisa que eu deixei de falar ou que eu não fui tão clara. A verdade mesmo, é que a minha maior preocupação em manter a regeneração da pele a princípio, a gente sabe que esses resultados são duradouros, né, do Line Skin. Mas eu estou ainda preocupada com os pacientes da remissão do melasma, com a minha pesquisa do melasma. Eu já concluí, essa semana a gente termina os últimos detalhes para escrever, porque a gente pensa que acabou, não acabou, e é muito trabalhoso. Mas eu e o André vamos acabar de escrever a pesquisa do melasma, então ela já concluiu, mas eu continuo acompanhando esses pacientes. Então, os pacientes têm no máximo aí remissão de melasma, talvez de quase 2 anos já, e eu vou continuar acompanhando esse paciente por muito tempo para ver se esse melasma volta ou não volta. Mas a minha preocupação eu rejuvenesci a pele do melasma, né? Que o paciente com melasma, ele tem uma pele, uma derme envelhecida. E eu rejuvenesci com o Line Skin, regeneramos, fizemos uma nova pele, mas eu tenho muita preocupação que eu quero manter esses pacientes sob meus cuidados, porque eu quero continuar me estimulando e preservando esses resultados. Então, a hidroxapatita surgiu por uma associação de fatores, né? O meu estudo com a hidroxapatita, meu estudo com a hialuronidase, a vontade de preservar esses resultados do Line Skin e, principalmente, preservar e manter essa remissão do melasma, que é um trabalho tão lindo que, assim, é emocionante para mim, de fato. Então, essa paciente é uma prova disso. Em 2021, ela tinha rugas estáticas, já uma flacidez de pele, e nós fizemos o Line Skin. E eu venho acompanhando. Por último, a gente fez nela. Falei, agora vamos fazer. Foi uma das primeiras pacientes para nós fazermos nela a manutenção dessa resistência da pele. E tá aqui, só um pouquinho para vocês verem o que nós vamos fazer lá, ó. Aplicando a hidroxapatita. Na verdade, o que vocês vão ver que não tem... Aí foi o CO2, ó, pelo eritema que ela tá na pele, foi o CO2. E a gente aplicando, fazendo uma massagem vigorosa para essa hidroxapatita realmente permear, com os canalículos abertos e desobstruídos, essa hidroxapatita vai penetrar. Então, se vocês me perguntarem, quantos ml? 2 ou 3 ml ou 4 ml? Não importa, gente. A quantidade de hidroxapatita ali é a que nós julgamos e definimos como ideal para distribuir em toda a face. Se você colocar 2, 3, 4 ml a mais, né, do que deveria, desde que você use o frasco inteiro, não tem problema. Então, eu preciso que você use o frasco inteiro no paciente para a gente ter resposta. Mas a quantidade diluente não vai variar muito. Eu faço normalmente em torno de 2, 3 ml. Para eu distribuir bem, e aí a gente cansa a mão ali de tanto massagear para essa hidroxapatita penetrar. Então, essa aqui é a paciente, ó. Agora, a gente está mantendo ela acho que nós fizemos essa hidroxapatita em novembro do ano passado, finalzinho de outubro, e aqui já ela é bem recente, tá? Antes de férias, 20 e pouco de dezembro, já tinha essa foto dela aí, ou talvez até menos tempo. Então, vou colocar mãos à obra, vou vestir o jaleco. Vamos lá, Pedro, comigo, que eu vou demonstrar esse passo a passo. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que nem todo mundo tem CO2,
Então, eu vou fazer de um lado do rosto da paciente o CO2 e vou fazer todo o passo a passo, sendo que o CO2 vai possibilitar a permeação. Do outro lado, eu vou fazer o microagulhamento e fazer os passos subsequentes iguaizinhos, para vocês verem que tanto faz. O CO2 e o microagulhamento. Se vocês me perguntarem qual que eu tenho preferência, qual que é o ideal, o CO2 vai ser mais uniforme, eu vou ter uma penetração ainda maior, isso é quase certo. Mas não tem problema nenhum, vocês não vão perder nada se fizer a técnica correta realizando o microagulhamento, tá? Sem nenhum problema. Ela já tá com o rosto limpo, tá? Vamos fazer primeiro o que? O laser? Faz o laser desse lado aí, eu faço o microagulhamento aqui. Chama o pessoal do Instagram para imprimir por isso. Ah, para chamar aqui? Tu tá no Instagram? O link tá ali. Gente, ó, volta aí no Stories que tem um novo link, que é esse link aqui para a aula que eu tô terminando a aula e fazendo a demonstração. Vou mostrar o passo a passo para vocês agora da aplicação do hidroxiapatita nano, tá? Então, pega o link aí no Stories anterior e vai lá pro YouTube que vocês vão ver melhor. Vamos diluir primeiro o Skin Pass para eles, Fernandinha. Traz aqui, ó. Aqui esse campinho tá estéreo. Ó, esse aqui é o Skin Pass, tá? Tem a catalase, a TP e a hyaluronidase aqui na quantidade que a gente precisa. Então, a Fernanda pegou ali, ó, o diluente. Se quiser colocar um pouquinho mais de soro, como eu falei para vocês, não tem problema. E eu sei que vocês vão perguntar, mas aí a hyaluronidase pode dar alergia? E a hyaluronidase, anestésico, medicamento, tudo pode dar alergia, né? E aí a hyaluronidase, claro, tem uma incidência um pouco mais alta de alergia, que ela é de origem ovina. Só que essa hyaluronidase, ela dá menos alergia, porque ela não vai ser injetada, tá? Mas se der alergia, vocês vão fazer o mesmo protocolo que quando vocês aplicam hyaluronidase e dá alergia. Vocês vão prescrever antihistamínico. Aliás, é bom, antes de aplicar, se vocês quiserem dar um antihistamínico para o paciente, não vai evitar alergia, mas vai atenuar os sinais e sintomas. Ela tomou? Tomou um antihistamínico? Se der alergia, eu dou outro antihistamínico para ela. Então, vocês podem fazer esse protocolo. De dar um antihistamínico antes para o paciente para atenuar. Deixa eu aplicar, fazer o microagulhamento primeiro? Ou você quer ir? Hã? Vai, faz o CO2, então. Eu vou aspirar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de... Me dá um soro lá, que eu vou aspirar e vou colocar um pouquinho mais de soro aqui, ó. Um sorinho aí. Tá? Uhum. Só isso. Tem? Uhum. Não dói, tá? Esse CO2 que a gente está fazendo aqui é um CO2, a energia é bem fraquinha e é bem rapidinho. Então ele entra e sai rápido. Uma duração de pulso muito pequena. E até hoje nenhum paciente manchou. Esse protocolo, inclusive, pode ser feito em paciente com melasma. Mas claro que quando é um paciente com muita tendência à mancha, e a gente faz isso aqui com outra função, a gente usa o HPI. Faz aqui logo na testa, ó.
Fazendo o queixo dela aqui também. Pode. Larissa, inclusive, tem tendência a manchá-lo. Tá bom, Fernandinho, com seu laser aí, ó. Pronto, então a Fernanda fez o laser aqui, ó, para abrir nossas canalículas. E agora eu vou fazer o microagulhamento. Tô jogando aqui um pouquinho de skin pass, é só um pouquinho. Se vocês me perguntarem aqui qual a profundidade da agulha, eu não sei exatamente qual é a ideal, mas vocês podem colocar aí 0,5. Acredito que até 1 milímetro aqui tá ok. Normalmente, esse microagulhamento não vai sangrar, não precisa sangrar, tá? Mas não se preocupe que se sangrar também, a gente não vai ter obstrução dos canalículos. E outra coisa, outra pergunta que talvez vocês façam, é se a gente pode fazer na pele da pálpebra inferior. Sim, pode fazer na pele da pálpebra inferior. Pode fazer no pescoço, pode fazer na minha mão. Eu fiz a segunda sessão do microcore na minha mão e vou fazer depois a hidroxiapatita. Vou fazer esse processo aqui, pode ser com CO2 ou com o microagulhamento. Vou fazer exatamente isso aqui em mim depois. Você faz o microagulhamento para ele ficar só um eritema assim, ó. Olha para cima um pouquinho para mim. Isso. Hã? É. O olho é a pele que envelhece primeiro, né? Eu gosto sempre de caprichar aqui perto do olho. Deve estar doendo, mas ela está na live, ela não pode nem reclamar. Mas é bem fraquinho, ó. Fazer um pouquinho aqui nesse mais próximo também, o microagulhamento. Agora, dá o Skin Pass, então é o seguinte, ó. Você joga para mim. O Skin Pass veio com o diluente. É importante o diluente do Skin Pass. Eu coloquei, mas coloquei um pouquinho mais de soro. E agora o que eu tenho é que massagear aqui, ó. Pode passar do lado de cá logo, depois a gente volta. Vai do lado de cá. Não, espera um pouquinho. Ó, não necessariamente precisa usar o volume todo do Skin Pass, mas pode, tá? Então, na verdade, não o volume, né? A quantidade que tá ali. Se você colocar só os 2 ml, se você achar que distribuiu bem aqui, ó, com menos de 2 ml, tudo bem. Se você colocou 3 ml também, já falei para vocês que não tem problema. Só que o ideal é que se vocês colocarem 3 ml, não dá para usar 1 ml só. Vai, Fernandinha.
Essa é a segunda seringa? Já foi 1 ml, né? Se você colocar os 2 ml que veio, é melhor que use ele todo. Porque às vezes eu até coloco 1 ml só. Vai, coloca tudo aqui. Acabou, né? Então tá, então agora ó, não pode ter preguiça. Tem que massagear aqui um pouquinho. Então pode acontecer reação alérgica com essa hialuronidase aqui? Pode, com muito menos frequência do que a gente tem. Você sabe que a hialuronidase é mais fácil dela dar alergia quando nós vamos remover, por exemplo, um ácido hialurônico da boca ou da região próxima dos olhos. Em outra região que eu já apliquei hialuronidase, eu particularmente não lembro reação alérgica que eu tive, que é mais difícil, na boca e olho. E o microagulhamento, aqui passando após o microagulhamento, é provável que aconteça alergia, mas a gente não teve ainda, mas é provável que também aconteça. Mas o antihistamínico inicial eu tenho dado, porque se acontecer, se o paciente tiver alergia, os sintomas e sinais vão ser menores. Passar pertinho do olho aqui. Agora vamos, a hidroxapatita não dá aqui, deixa eu mostrar. Então aqui, tá aqui a hidroxapatita nana, ó. Ela tá bem consistente. Eu particularmente gosto de colocar, se ela estiver assim, ó. Eu gosto de colocar um pouquinho mais de soro aqui. Fernandinha já colocou na outra, me dá outra, Fernanda. Joga aqui pra mim. Mas a hidroxapatita, a hidroxapatita já vem pronta, tá? Você pode acrescentar um pouquinho de soro se você quiser, mas ela já vem pronta para ser usada. Vai mais? Você colocou mais ou ficou só os 2 ml? Certo, 1 ml para cada... 1 ml para cada hemiface. E aqui, tira isso para mim. Tá. Pronto. Coloca aqui pertinho do olho. Aí. Então eu vou massagear até eu sentir que absorveu bastante, ó. Essa primeira ainda? Tá rendendo bem, vai. Isso, Fernandinha, me ajuda. E é isso, tem que ter paciência. Tem que ter paciência aqui na aplicação, ó. Não vou parar porque eu quero que vocês entendam que tem que ter essa paciência aqui para penetrar, ó. É a garantia que a gente tem da penetração. Pode jogar o resto. Vai massageando desse lado e me dá para eu colocar do lado de cá. Vai massageando aí, joga aqui para mim. Vou deixar aqui que eu... Olha para cima um pouquinho, abre o olho, olha para cima, ó.
Pertinho aqui, ó, na pálpebra inferior, não tem nenhum problema, não vai dar nenhum nódulo. Nós já fizemos em muitos pacientes desde o ano passado. Um pouquinho na testa aqui, que não fui ainda. A melhor parte é a massagem. Melhor parte é a massagem. Eu acho que essa hidroxiapatita tem que custar muito caro, porque só essa massagem aqui, vocês têm que cobrar caro. Caro ela não custa, não. Tem que cobrar caro do paciente, né? Aproveitar que não tem paciente aí, ó. Que você que quer. Não, acho que não. Mas realmente o benefício que ela dá, e é muito tranquilo. Então, eu que estou acostumada com line skin, tem todo pós-operatório, apesar da grande resposta, mas tem todo pós-operatório. Isso aqui que eu vejo uma resposta, claro que totalmente diferente, como eu expliquei para vocês, mas sem nada no pós. Ela vai, por causa do CO2 ali também, ela vai ficar vermelhinha, vai descamar bem suave o rosto, mas 3 dias já não tem nada. E amanhã ela tá normal. Mas vai ter uma descamaçãozinha bem suave. Eles perguntaram muito qual o cuidado no pós. O cuidado é só a hidratação. Uhum. Deixa eu colocar ela assim agora, ó. Pronto, ó. Nesse ponto aqui que eu paro, ó. Já não tô conseguindo mais nem massagear porque já tá seco, ó. Ó. Ó a minha mão como é que já tá seca, ó. Nesse ponto aqui que ela tá liberada, dá o regenerador aí e ela vai embora. Poderia ir embora com o selador do Melan, por exemplo, com ácido retinóico. Mas eu vou hidratar aqui, ó. O paciente às vezes não gosta de muito melecadinho assim, mas se ele vier aí e for direto para casa, não tem problema. Que é o meu preferido aqui, é passar esse regenerador. Esqueci de falar para vocês, né? Que alguém já pode me perguntar assim, Tereza, mas o que é melhor, hidroxiapatita ou exossomo? Eu expliquei para vocês tudo sobre a hidroxiapatita, mas nessa hidroxiapatita também tem exossomo. Então, aqui teve penetração de hidroxiapatita e de exossomo. Então, já é um plus, a hidroxiapatita e exossomo. Eu acho que até no diluente também tem exossomo. Pronto, agora vai melecada assim para casa, tudo bem? Uhum. Depois dessa massagem. E aí você vai dormir, vai passar de novo para dormir. Ó, como é que você já ficou mais nova. Pois é, agora eu tenho 20. Gente, vocês vão me perguntar o resultado. O resultado não é imediato, vocês sabem, né? Ela vai descamar um pouquinho, mas o resultado desse estímulo de colágeno aí, realmente a gente vai conseguir começar a perceber essa pele depois de uns 20 dias, alguma diferença. Tá tudo botando nos stories depois. Isso, mas na verdade o efeito não vai ser o olhar só. Tudo bem que as pessoas, ultimamente, da minha pele já é boa, mas tá elogiando mais ainda a minha pele, talvez seja da hidroxiapatita também, porque quando tem uma pele muito boa, você faz para manutenção, então você não tem muito o que perceber. Mas seria, como eu falei para vocês, ó, aquele fininho, aquela Alicia nova, né? Então, nós vamos manter a resistência e elasticidade dela, é estética regenerativa, com a diferença que a gente consegue apalpar mais o resultado. Pelo toque dessa pele, pelo toque da resistência e elasticidade da pele. Aqui eu já passei vaselina, não dá pra gente pegar no fininho assim, ó, pegar só a pele. Mas esse seria um vídeo que você pode fazer do paciente, pegando na pele dele aqui, ó, bem fininho e fazendo depois que a gente já tiver o efeito da nano. É a melhor maneira de mostrar para o paciente. Eu vou lá então tirar algumas dúvidas
que eu sei que devem ainda ter pelo menos umas 5 perguntas, acho que a maioria se repete. Vou lá, então. Pergunta da Bruna. Quantas sessões em média? Pergunta da Bruna. Então, Bruna, quantas sessões em média? Até mesmo quando a gente fala da nossa hidroxiapatita injetada, é difícil a gente ter essa resposta, né? Quantas sessões um paciente precisa fazer de hidroxiapatita? Essa resposta não está bem estabelecida ainda, mas eu não faria antes de 2 meses, até porque mesmo ela sendo nano, ela vai ter um tempo para ser degradada. Então, vamos aguardar pelo menos 2 meses. No futuro, esse protocolo vai ser melhor estabelecido e pode ser que a gente tenha um marco aí, ó, 2 meses ou 3 meses, a gente pode repetir. Mas na primeira aplicação a gente já vai ver alguma resposta e hoje eu diria para vocês repetirem essa aplicação entre 2 e 3 meses, até que um protocolo mais preciso possa ser estabelecido. Flávia, a paciente lava o rosto no mesmo dia ou no dia seguinte? Então, Flávia, se ela quiser não lavar o rosto hoje e deixar essa vaselina que eu já apliquei, não tem problema. Se ela lavar o rosto, eu prefiro que ela passe um sabonete neutro ou uma água termal no rosto ali e na hora que ela for dormir, ela passa a vaselina de novo. Mas se ela quiser lavar hoje, não tem problema. Qual o intervalo entre as sessões? Então, eu acabei de responder aí esse intervalo entre as sessões. Espere 2 meses por enquanto. O que é esse regenerador? Esse regenerador é uma vaselina à base de... Os componentes são só vegetais. É o mesmo papel da vaselina, seria um hidratante por oclusão, para evitar a perda transdérmica de água. Então, para regenerar melhor essa pele aí, porque a gente fez uma agressão, né? Mínima que seja, mas a gente desorganizou um pouco o extrato córneo. Qual a indicação de um paciente para fazer hidroxiapatita? Todos os pacientes que querem prevenir o envelhecimento, ou os pacientes que já fizeram uma regeneração, como um laser CO2 mais potente, um microcoring, já trataram as rugas da pele e queiram manter os resultados. Então, o que eu não estou indicando para vocês? O paciente está cheio de ruga estática e a gente vai fazer hidroxiapatita para resolver essas rugas estáticas. Não, por favor, não façam isso, que vocês vão desacreditar a hidroxiapatita. Vocês vão ficar encantados, façam em vocês. A hidroxiapatita nano. Apliquem em vocês e façam antes, assim, ó. Se vocês não fizerem um vídeo, na gente mesmo, eu percebo em mim. Vocês façam isso aqui, ó, e sintam a espessura, a resistência, a elasticidade da pele aqui. E um tempo depois vocês façam e vocês vão perceber esse resultado. Então, isso é muito, muito, extremamente preventivo e conserva os resultados de uma regeneração depois de um tratamento da pele. Liamara, pode aplicar no pescoço? Liamara pode, claro, aplicar no pescoço, aplicar no colo, pode aplicar, eu vou aplicar na minha mão. Estou esperando, tem uns 5 dias, 4 dias que eu fiz a segunda sessão do microcore na minha mão, mas é aqui na minha mão. Por que eu não fiz a hidroxiapatita na minha mão? Olha, eu vou confirmar a resposta que eu dei. A minha mão tem muita flacidez, sobra de pele, tem muita ruguinha. Eu nunca usei protetor solar na minha mão, né? Eu nunca fiz line skin na minha mão. Então, o meu rosto, em termos de pele, a qualidade da minha pele é inferior à minha idade, né? Não estou falando que eu sou mais nova, não. A pele é. E a da mão não acompanhou. Então, a pele da minha mão estava extremamente envelhecida. Então, eu preciso regenerar, eu preciso trocar essa pele. E aí, como não pode fazer o line skin, eu estou fazendo o microcoring. Então, o microcoring tirou pedacinhos da minha mão aqui, é como se tirasse um pedacinho, e meu organismo faz naqueles buraquinhos ali uma nova pele, ao mesmo tempo que a contrai. Depois que eu melhorar essas rugas e essa flacidez que a pele está sobrando muito, aí vai estar na hora de eu manter os resultados com hidroxiapatita nano. Eu vou fazer várias sessões. E o que a Natália já aplicou na minha mão também foi ácido hialurônico hidroxiapatita, mas aí é para dar volume, aí é mais profundo, como a hidroxiapatita que a gente é acostumado a usar. Mas aqui no caso da mão, eu acho o ácido hialurônico indispensável, não adianta aplicar, injetar lá no subcutâneo só hidroxiapatita, eu não gosto desse resultado, a gente precisa de volume, porque perde com a idade, né? Então, na minha idade, eu preciso de... Se eu tiver que colocar um só, vou colocar só ácido hialurônico. Eu fiz
um preenchedor híbrido, coloquei também um pouco de hidroxiapatita mesmo profundo. Então agora estou recuperando a pele, recuperei volume, estou recuperando a pele e vou manter os resultados e ir melhorando com a hidroxiapatita nano. Roxane, onde compra? Roxane, na Victa. Porque essa hidroxiapatita, apesar dela ser importada, mas é tudo manipulado, né? Então não é só a hidroxiapatita. Tem hidroxiapatita, tem exossomo junto, tem o diluente, tem skin pass. Então você vai ter que comprar o kit realmente, porque ela sozinha só não funciona. Quais são os cuidados pós? Cuidado pós, o cuidado de um CO2 leve que você fez no rosto. Né? Quando você faz um CO2 leve no rosto do paciente, você pede ele para hidratar e usar protetor solar. Manter o skincare. Nada demais. Tem muita gente perguntando o valor médio da sessão. Juliana, valor médio da sessão. Então, o valor médio que vocês vão cobrar, eu tenho uma certa dificuldade de falar. Eu estou cobrando entre 2 e 3 mil do paciente. Tá? Então, vocês escolhem o preço de vocês. Olha, a gente tem hidroxiapatita e tem exossomos, uma aplicação. Acho que é uma sessão aí de 3 mil reais. Agora, eu também até então, eu estava com meus pacientes que faziam parte aí das minhas pesquisas. Então, é diferente. Né? Daqui para frente, eu acho que 3 mil reais é um bom valor para você cobrar uma sessão de um tratamento regenerativo com hidroxiapatita, com exossomo, que você vai entregar resultado. Você acha interessante fazer na mesma sessão hidroxiapatita subcutânea e a nano na pele? Perfeito, você está fazendo em camadas separadas, não tem nenhum problema. Outra coisa, eu demorei também um pouco para divulgar, eu comecei, falei para vocês, né? Eu comecei a pensar nisso ano passado, mas só em julho, mais ou menos, ou agosto, que a gente começou, de fato, as pesquisas, porque até fazer o planejamento demora, comecei a fazer as pesquisas, e eu dei entrada na minha patente, essa patente vai ser minha, só então agora, que já está tudo bem estabelecido, é que eu estou divulgando, e que a Victa também reformulou tudo, viu a concentração do skin pass, a quantidade de hidroxiapatita, todos esses passo a passo aí, tudo que eu expliquei para vocês. Alguma contraindicação para pele com acne? Não, pele com acne, não. Se tiver acne, o dermatologista vai tratar da acne. E é melhor tratar primeiro da acne ativa. Cicatriz de acne, problema nenhum, só também não vai resolver a cicatriz de acne. Então, lembrem, o que a gente vai prometer? Melhorar a resistência e elasticidade da pele, prevenir envelhecimento, manter resultado, manter pele bonita, manter pele saudável, tudo que a gente quer. Cicatriz de acne e acne é um tratamento à parte. Então, se o paciente se queixa de cicatriz de acne, você não vai oferecer hidroxiapatita nano nem nenhuma outra estética regenerativa para resolver o problema dele. Se ele está reclamando de acne, também não. Então, ele tem que fazer primeiro o tratamento da acne. Você não pode microagulhar num paciente que tiver com acne ativa. Qual o valor do kit? 490 vai dar para 2 pacientes. A gente está vendo que nós pode diluir com PDRN ou NCTC. NCTF, eu acho. LCTF. Então, olha, não vejo nenhum problema. Só que nós não temos nenhum estudo ainda, assim, olha, tem muito mais benefício, mas eu não vejo problema. Só me preocupa, assim, porque a hidroxiapatita, já tem hidroxiapatita e exossomo, né? Então a gente já está abusando dessa penetração. Não sei se a gente colocar mais componentes possa dificultar um pouco a gente perder a efetividade da penetração da hidroxiapatita. É só essa preocupação. O que nada impede você fazer uma sessão com a hidroxiapatita que tem o exossomo, fazer outra sessão com o PDRN e você ir tratando dessa pele com estética regenerativa, não tem nenhum problema. Tá? Eu só não posso responder, afirmar, porque eu não tenho prova disso. Pode intercalar a hidroxiapatita nano com Revictagen a cada 30 dias? Pode, isso é o que eu acabei de falar, você só vai estar dando benefício. Essa pele, se o paciente usar protetor, fizer hidratação, uso do home care correto, não tem como você não devolver uma pele boa para ele. Desde que, claro, ele não tem melasma não vai sair, ele não tem ruga estática, ele não tem olheira, ele não tem cicatriz de acne, isso você não pode prometer. Tendo tratado isso, ou o paciente não tendo esses sinais, você vai devolver uma pele perfeita, maravilhosa para ele. Pode aplicar ácido retinóico após? Pode aplicar ácido retinóico, eu aplico muito. A gente aplica com muita frequência aqui o selador do nosso Peeling Melan, que é o que a gente usa para fazer o preparo da pele
antes do line skin. Eu não faço line skin se o paciente não preparar a pele antes, exceto na área dos olhos. Então, a gente faz o melan, ele usa em casa um preparo de pele por mais 15, 20 dias, ele volta para a gente fazer o line skin. E esse melan, que a gente faz como um pré-preparo, depois acelera o preparo que ele faz em casa, a gente faz aplica esse selador que tem retinóico. Ou você pode fazer um melan simplesmente, porque o paciente quer dar um estímulo epidérmico, nenhum problema. Onde compramos o kit? O kit compra na Victa. Você tem como colocar aí o link? Tá aqui no chat. Ah, então o link está no chat. Isso. Posso usar a hidroxapatita no mesmo dia da toxina? Usar hidroxiapatita no mesmo dia da toxina. Olha, aí eu vejo um problema, né? Essa massagem que eu fiz depois da toxina, eu não indicaria. E se fizer a toxina depois de tudo, talvez um pouquinho de edema que der aí, pode ser que não. Mas se tiver que fazer, você faz primeiro isso e depois a toxina. Pode ser aplicado após o microagulhamento robótico? Pode aplicar depois o microagulhamento robótico, tranquilamente. Desde que você tenha o Skin Pass junto, o protocolo completo. Qual o tempo entre as sessões? Então, façam hoje em torno de 2 meses, vocês podem fazer uma segunda sessão. Não sei se isso vai ser definitivo, se vai ser melhor definido por mim depois. Por enquanto, eu diria aí entre 2 e 3 meses. Você já falou, mas acho importante. Pode aplicar em quem tem melasma? Pode aplicar em quem tem melasma? Se você não quiser tratar o melasma, você pode fazer. Então, o que eu não quero é que você aplique hidroxiapatita no paciente e fala que você vai tratar o melasma. Isso não. Qual a marca do laser? Esse aí é o Hybrid da LMG. Eu estou usando o Hybrid porque o Hybrid é um CO2 que ele faz um disparo e faz ablação, e ele faz outro disparo e faz uma coagulação. Então, é uma tecnologia mais avançada de CO2, mas o outro CO2 comum também vai funcionar. Mas esse aparelho especial, ele tem um microcoring ainda associado a esse CO2. O microcoring é o que eu uso quando tem que fazer uma grande regeneração da pele, quando tem um paciente mais velho, que tem uma indicação, que tem ruga, flacidez na pálpebra ou código de barra, tem uma indicação maior do microcoring, porque só ele vai resolver. O CO2 tradicional vai ser muito difícil, não vai tirar ruga, não vai contrair a pele como o microcoring ou como o line skin. A hidroxiapatita nano substitui a injetável subcutânea? Não, a hidroxiapatita nano não substitui a injetável subcutânea. A injetável subcutânea tem o seu papel e essa hidroxiapatita na pele é outro papel, absolutamente para a pele. Assim como a mais profunda vai tratar as camadas mais profundas, essa hidroxiapatita vai tratar a pele de uma maneira bem superficial. Elas se complementam. Pode ser que o paciente tenha mais indicação para uma ou para outra, ou na maioria das vezes indicação para as duas, até mesmo se for de forma preventiva. Mas uma não substitui a outra. Pode fazer após ultrassom microfocado? Pode fazer após ultrassom microfocado, sem nenhum problema. A Adriele, ela não entendeu sobre o retinóico. Seria logo após a aplicação da nano? Em vez da vaselina que eu apliquei na Larissa, vocês aplicam o retinóico. Quanto tempo não pode expor ao sol? Bom, acho que se a Natália estivesse aqui, ela diria que nunca, né? Mas o mesmo que você diria para um paciente que fez um CO2 ou que fez um microagulhamento. Tá? Então, nessa fase inicial aí, está organizando o extrato córneo, 1 semana pelo menos. A hialuronidase na hidroxiapatita nano interfere nos preenchimentos? Eu já estava esperando por essa pergunta, né? É provável que não, porque quando a gente quer remover um preenchedor de ácido hialurônico, nós temos que injetar uma quantidade bem grande de hialuronidase e injetar no subcutâneo lá onde está o preenchedor. Essa hialuronidase, ela vai penetrar só na derme. Na derme nós não temos preenchimento. A hialuronidase, o ácido hialurônico nosso, que está na derme, que pode ser degradado, a gente já sabe que não há problema algum, em 24, 48 horas, no máximo ele está todo restabelecido. O ácido hialurônico que foi injetado, ele está numa camada mais profunda. Só esse microagulhamento e essa quantidade que a gente aplica vai ser suficiente para desobstruir os canalículos que a gente precisa, mas não vai degradar o ácido hialurônico.
Essa aqui está se repetindo bastante. Pode ser feita hidroxiapatita subcutâneo e nano na mesma sessão? Pode. Inclusive, por favor, não pensem que essa hidroxiapatita vai substituir a nossa hidroxiapatita injetada. Não vai. São camadas diferentes. A gente tem epiderme, derme, subcutâneo, músculo e todas essas camadas da face precisam ser tratadas. Todas as camadas envelhecem. Por isso que os nossos resultados, quando eu mostro nos congressos resultados que encantam, esses resultados são também porque eu sempre priorizei o tratamento em camada. O Line Skin que trata a sua pele, agora a hidroxiapatita que mantém, previne, preserva esses resultados da pele, a toxina botulínica que trata o músculo, em algumas situações eu posso microagulhar e ela vai tratar a pele também, mas o nosso foco principal, que todo mundo é acostumado, é a toxina botulínica tratar a ruga dinâmica porque ela vai no músculo, é um ultrassom microfocado que ele pode ir no SMAS, ele pode ir no músculo, ele pode ir no tecido subcutâneo profundo, é a hidroxiapatita que a gente injeta, que vai no tecido subcutâneo e na transição ali no limite entre o subcutâneo e a derme profunda. Então a gente tem que segmentar esses tratamentos e ver o que a gente quer tratar. Porque não adianta o paciente ter ruga e eu aplicar nem a hidroxiapatita nano e muito menos a hidroxiapatita no subcutâneo. Eu não vou ter essa resposta. Então, eu preciso me posicionar onde está o problema do paciente. E aí, eu vou escolher a tecnologia certa para tratar aquele problema que eu identifiquei que está naquela camada. E ele ainda ser eficaz para resolver aquele problema. Então, é por isso que muitos pacientes se frustram com o tratamento. Então, se ele tem uma olheira profunda e você quer tratar com um tratamento superficial tópico, com peeling superficial, você não vai tirar a olheira dele. Então, ele vai se frustrar. Eu mostrei ontem, eu postei um caso que para mim é o mais lindo da vida, uma menina de 22 anos, que assim já era caso perdido. Em 2022, ela veio aqui, ela tinha 22 anos em 2022, a Cauane, e ela fez 5 sessões. Então, isso também não tem limite, eu posso regenerar a pele quantas vezes eu quiser, desde que eu sempre vá na camada correta, desde que eu saiba conduzir o pós. Então, tem toda a ciência, né? Não é simplesmente um peeling. Então, eu preciso... por que isso? Porque o paciente com olheira, os problemas não estão na camada superficial, na epiderme, o problema está na derme. Então, eu tenho que atuar com uma abordagem que chega na derme, senão eu não resolvo o problema. Então, assim, é por raciocínio em todas as camadas. Eu tenho que pensar em qual camada eu vou aplicar e se realmente aquela minha abordagem, aquela minha técnica vai resolver aquele problema daquela camada. Eu tenho que sempre ser muito específica. E está aí um dos segredos do sucesso nos resultados e dos tratamentos, que eu já estou com vários. Cada dia eu seleciono mais pacientes acompanhados por 5 anos e que hoje, 5 anos depois, eles estão 10 anos mais jovens do que há 5 anos atrás. Então, para mim, é isso que vale. Mas um dos segredos é ser assertivo no diagnóstico do problema da camada e no que você vai escolher para resolver aquele problema. Pode repetir qual a marca do CO2? O CO2 chama Hybrid, é da LMG, que vem junto, CO2, e na verdade ele tem ponteira também para cirúrgica, ele tem íntima, mas o que eu uso é o CO2 híbrido dele e o microcoring, que eu estou usando muito. Pode usar anestésico tópico antes? Eu não gosto de anestésico tópico antes do microagulhamento, nem antes do laser CO2. Eu, Tereza, não gosto. Esse laser e esse microagulhamento, o paciente suporta sem anestésico tópico. Mas, é assim, se você quiser aplicar o anestésico tópico, depois limpar muito bem a pele, não tem problema nenhum. É porque o anestésico tópico, ele também dá muita incidência de alergia, desde que a pele esteja íntegra. Em pele com eritema, em pele inflamada, em pele recém-regenerada, eu não aplico o anestésico tópico, em hipótese alguma. Numa pele íntegra, eu aplico. Mas antes de fazer o CO2, antes de fazer o microagulhamento, remove tudo. O que eu quero dizer é que para isso aí nem precisa. Você vê a Larissa, doeu, Larissa? Muito pouco. É um microagulhamento muito suave, o laser é muito fraquinho, mas não tem problema, desde que você remova. Ou não aplique anestésico tópico em pele sensível, em pele que está se regenerando. Uma caneta
O laser doeu mais um pouquinho? Aham, do que a caneta. O objetivo da hialuronidase nesse caso é induzir a uma inflamação maior? Não, e a hyaluronidase, inclusive, é anti-inflamatória, é uma enzima terapêutica, se vocês não sabem. O fato dela causar alergia não significa que que ela seja inflamatória, muito pelo contrário. Ela até é anti-inflamatória, tem vários estudos que já mostram isso. O objetivo da hialuronidase é desobstruir os canalículos que foram criados pelo laser e pelo CO2 ou pelo CO2 e proporcionar a penetração da hidroxapatita. Após quanto tempo ter feito o Line Skin é indicado a hidroxapatita nano? Eu acho que espera essa pele regenerar, né? Após 3 meses aí você pode pensar. Eu acho que até 3 meses você está só gerenciando aí essa pele que ainda está se regenerando, o extrato córneo está desorganizado. Então você pode esperar 3, 4 meses e aí você vai fazer um protocolo aí de sessões periódicas, que hoje eu falo para vocês em torno de 3 meses para repetir. Depois, para essa manutenção aí, seria o quê? 6 meses? O futuro vai desenhar isso melhor para a gente, com pesquisas e reavaliações. Alguma marca específica de vaselina? Não, essa vaselina que é vegetal, vocês só encontram manipulada na Victa. Os ativos são importados e ela não tem alérgenos, como tem a vaselina que é comprada em farmácia. Mas você pode usar a de farmácia também. Como eu trato muito paciente com vaselina, muito paciente pós-Line Skin, que a gente usa muito vaselina, a gente sabe o quanto de alergia dá. Agora, porém, é muito comum dar alergia após o Line Skin, que eu não tenho extrato córneo organizado, eu estou sem a proteção da pele. Então, qualquer coisa, a pele fica reativa. E aí eu não abro mão mesmo. A pele assim, que a pele está íntegra, que a pele não sofreu nenhuma destruição prévia, a pele está íntegra, a chance de dar alergia é muito menor, tá? Então, você pode lançar mão de outra vaselina, ou até mesmo de um hidratante, tá? Mas eu acabo usando essa vaselina também para tudo. Camila perguntou, esse kit eu posso comprar diretamente com a sua equipe? Não, não. Esse kit é só na Victa. O link tá O link tá onde? aí no chat. No chat. O chat é nos comentários, é isso, né? Isso. Tem alguma contraindicação? Não vejo nenhuma contraindicação. Contraindicação se tiver uma acne ativa, como vocês falaram, tiver qualquer outra doença de pele, vai primeiro tratar a pele. É pele sadia, mesmo que uma pele, de novo, vou repetir, não é a hidroxapatita não vai resolver a ruga estática, a hidroxapatita não vai tirar o melasma, a hidroxapatita vai te dar uma pele mais resistência, com colágeno em quantidade maior, colágeno mais organizado e de preferência que se você tem a ruga, você já tenha tratado a ruga. Ou se você não tem, você não quer que ela apareça, então ela vai ser preventiva. Então são nesses casos a indicação ideal. A Sueli pediu para você fazer outra live para falar mais sobre o assunto. Gostou? Nossa, eu imagino o trabalho que dá essa live. Parece que não, né? Mas dá um trabalho. Mas eu estou sempre falando alguma coisa nos stories e em breve os trabalhos vão ser publicados também. Só para repetir mais uma vez, perguntaram se a injetável e a nano pode ser feita na mesma sessão. Pode fazer injetável e a nano na mesma sessão. O que eu vou falar em relação a tudo que eu tenho, eu estudei, tenho uma vida estudando hidroxapatita de cálcio, mas do ano passado para cá eu dei uma sacudida maior ainda em tudo que tem de publicação e eu digo para vocês que não vale aplicar hidroxapatita na pele ou no subcutâneo junto com um procedimento que cause muito inflamação. Porque lembra que eu falei da formação de colágeno, das fibras organizadas, da resposta regenerativa da hidroxapatita, dentro de um equilíbrio das respostas lá da diferenciação do macrófago. Se eu promovo uma inflamação associada concomitante à aplicação da hidroxapatita, eu posso comprometer essa resposta equilibrada e provocar fibrose. Então, eu não estimulo um processo inflamatório, que até mesmo um ultrassom microfocado, a intenção dele é essa, ele faz uma inflamação mais profunda
e sobrepor a hidroxiapatita. A superficial tudo bem, mas a injetável na mesma sessão eu não gosto por esse motivo. Então eu quero controlar para que a resposta da hidroxiapatita seja absolutamente regenerativa, tá? E não tenha uma diferenciação de macrófago que não me interessa, que pode predispor à fibrose, porque o macrófago ele libera fator de crescimento que ativa o fibroblasto a produzir e remodelar o colágeno. Mas esse mesmo fator de crescimento, ele estimula a fibrose e a cicatriz hipertrófica. Então, por isso que a gente tem que dosar essa resposta, esse estímulo que o macrófago faz ao liberar esses fatores de crescimento para o fibroblasto. Mais duas para a gente fechar? Uhum. O que seria o line skin? Line skin é muito diferente de um peeling, tá? Por favor, não falem que line skin é peeling, que vocês me frustram e me faz assim sentir que o meu trabalho de anos é muito pequeno. Então, o line skin é um protocolo que eu vou fazer a regeneração da pele para resolver problemas que estão localizados lá na derme média, que estão localizados mais profundamente na pele e que eu só consigo fazendo uma regeneração nessa pele. E para isso eu preciso destruir as fibras colágenas e elásticas que estão danificadas, eu preciso destruir, eu preciso limpar aquela área. Então, para isso eu preciso destruir essa pele. E aí eu preciso ter uma indicação certa, selecionar um paciente, selecionar a área certa, aplicar esse produto, que aí são ácidos, sim, aplicar esses produtos para fazer um peeling, chegando na camada certa, se eu não posso chegar nem a quem, nem além, eu preciso ir na medida certa e acompanhar esse paciente com um protocolo bem definido para que essa pele seja regenerada saudável. E se a ocorrência ou intercorrência que acontecer no caminho, porque vai acontecer, imagina, a nossa pele é a nossa primeira barreira imunológica. Quando eu tiro ela, eu estou suscetível a fungo, a vírus, a bactéria, a alergia. Eu sei que eu estou, mas eu tenho protocolo para qualquer uma dessas ocorrências serem diagnosticadas assim que elas surgirem e intervir com o tratamento correto e abortar esse processo. E aí eu vou conduzir esse paciente à regeneração perfeita da pele. A Bruna, ela quer muito saber como é que você fez a limpeza da pele antes do procedimento. Clorexidina, como a gente faz a limpeza quando vai fazer preenchimento, quando vai fazer qualquer outro procedimento. Estão perguntando bastante aqui também sobre doença autoimune. O que doença autoimune? Doença autoimune pode fazer? Então, depende da doença autoimune. O paciente que tem vitiligo, o paciente que tem rosácea, que tem dermatite atópica, esses pacientes não são pacientes para nós, esses pacientes são pacientes para dermatologistas que tratam a doença da pele. Uma vez que esteja controlado, a gente pode fazer esses procedimentos. Quando é alguma coisa mais importante, peça a liberação do profissional que acompanha esse paciente. Essa é a conduta sempre. Eu dou a sorte que eu tenho a dermatologista em casa. Para mim é mais fácil, mas vocês precisam encaminhar para dermatologista, não tem jeito. Letícia Leal, anestésico para microagulhar? Anestésico para microagulhar, você pode aplicar o anestésico antes, removê-lo bem antes de aplicar, desde que a pele esteja íntegra. Pele sensível, recém-regenerada, eu não aplico anestésico tópico. Acho que é isso. Respondemos todas as... Falei que ia responder 5, respondi 15, né? Avisa pro pessoal que a gente vai mandar o link da Victa para eles entrarem em contato. A gente vai mandar o link da Victa. Quem quiser adquirir a hidroxiapatita nano, se vocês não quiserem usar no paciente de vocês, eu vou dar um conselho. Usem em vocês. Depois que vocês virem o resultado em vocês, eu tenho certeza que vocês vão usá-la muito. Tá? Um beijo, boa noite.